Vamos passar, então, para essa questão do imaginário, do simbólico e do real. Vocês já viram essa figura em algum lugar? Isso aqui é o que se chama de nó borromeu, ou nó borromeano, né? Isso aqui seria a estrutura psíquica do sujeito, tá? E aí vocês perguntam, mas como assim isso seria a estrutura psíquica do sujeito? Bom, a gente tem as três dimensões do psiquismo. Em verde, a gente tem o imaginário. Em azul, a gente tem o simbólico. Em vermelho, a gente tem o real. Então, tem a junção aí, né? Imaginário, simbólico e real. E a gente tem em preto, né? Isso que se chama de sintoma com TH, tá? Que eu vou explicar um pouquinho o que que é, não sem antes falar sobre essas três estruturas, imaginário, simbólico e real. Isso que a gente vem falando da linguagem, né? Está atrelado ao simbólico. Então, o simbólico é o campo da linguagem, né? É isso que a gente herda, né? É isso que nos é transmitido, né? Pelo grande outro, ou seja, essa pessoa que faz essa função, né, de transmissão da língua, né? Então, o simbólico, né? Isso que é da estrutura da linguagem, né? É uma das dimensões do psiquismo, tá? O imaginário, que é essa parte verde, ele é o corpo, né? Agora, o corpo, em psicanálise, não é o organismo, né? O que que é o organismo? O organismo é o corpo reduzido à sua dimensão biológica. Então, é esse corpo que funciona, né, como um mecanismo, né? Isso que se estuda em anatomia, fisiologia e etc. Ou seja, é um corpo-máquina, tá? Quer dizer, o organismo é esse corpo-máquina que funciona e etc. e tal. Isso não basta para a gente, né? Porque como nós somos seres falantes, ou seja, nós habitamos essa dimensão do simbólico, né? E aí eu falava para vocês que o simbólico, né? Ele existe antes da gente nascer e ele persistirá após a nossa morte, né? Então, por exemplo, quando a gente nasce, né? A gente já é falado. Então, vocês imaginem lá um bebê no útero, né? A primeira vez que a grávida sente um chute, né? Aí ela já fala, sei lá, vai ser jogador de futebol, né? Aí a avó está do lado e fala assim, não, vai ser uma bailarina. Né? Então, assim, isso é efeito do simbólico, né? De que esse serzinho ali, mesmo antes de nascer, já é falado. O imaginário é o corpo, mas não é esse corpo orgânico reduzido à biologia, porque né, a gente fala, né? O corpo ele só é reduzido à biologia para os animais selvagens, né? Que funcionam a partir de uma imagem, né? Que é quase fenotípica. Então, assim, por exemplo, as aves, né? Quando elas se abrem, né? Abrem a pelagem, como por exemplo no caso dos pavões e tal, ou isso tem uma conotação agressiva, no sentido de espantar um concorrente, mostrando-se maior, né? Ou isso tem uma conotação sexual, né? De tentar atrair uma parceira, enfim. Então, os animais selvagens funcionam muito por essa imagem do corpo que se reduz aos aspectos biológicos e fenotípicos, né? Uma apropriação direta dessa imagem do outro, né? Já que eles não têm imagem de si mesmo, de si mesmos. O que que acontece na espécie humana? Na espécie humana, né?
para a gente ter um corpo, a gente precisa se apropriar, né, da própria autoimagem corporal. Então, a gente se apropria da nossa autoimagem corporal. Mas como que a gente se apropria da autoimagem corporal? Como é que a gente consegue construir uma representação do nosso próprio corpo que não corresponde ao corpo reduzido à sua dimensão orgânica, tá? Porque na espécie humana a gente consegue isso, representar um corpo, né, que não se reduz a esse corpo presente também no reino animal, por exemplo, dentre os animais selvagens. Então, para isso, você precisa fazer uso da linguagem. Então, simbólico e imaginário, eles estão muito juntos, muito atrelados, né? Lacan vai descrever essa apropriação da autoimagem corporal naquilo que ele chamou de estágio do espelho. Então, o que é estágio do espelho? Né? É um período, é um momento, melhor dizendo, no qual o bebê diante do espelho se reconhece, né? Há ali né? Ele fala num júbilo, ou seja, uma expressão, né, assim, jubilosa né, de contentamento, né, ao se reconhecer pela primeira vez na imagem do espelho, né, e que fala dessa apropriação, né, de de uma integralidade corporal, né, porque o bebê muito recém-nascido não tem ainda essa integralidade da autoimagem corporal. A experiência, né, que ele tem com relação ao próprio corpo é de um corpo despedaçado, né? É de um corpo que ainda não tem uma integralidade, né? Que ainda não tem uma imagem, né, representativa do que ele vem a ser, né? Então, você botar um bebê muito pequeno diante de um espelho, ele vai achar que tem uma outra pessoa na frente dele, como os animais fazem, né? E ele não vai se reconhecer naquela imagem, porque não houve ainda essa apropriação do próprio corpo na sua integralidade. Então, esse é um ponto, né? Quer dizer, quando, né, há por volta dos 6 meses, mais ou menos, um pouco mais para uns, enfim. Então, por volta dos 6 meses, quando há, né, esse júbilo diante da imagem do espelho, ou seja, essa apropriação que se faz do próprio corpo, né? E que não se faz sem o intermédio de um outro, né? Por que eu estou falando isso? Não se faz sem o intermédio de um outro, né? Porque desde que o bebê nasce, tem esse outro que exerce a função de cuidados que está ali nomeando as coisas para ele, né? Então, quando você pega um bebê muito pequeno e você está pegando no pé e falando o pezinho, né, a barriguinha, a cabeça, a cabecinha, você está, de certa forma, tentando fazer essa transmissão de uma imagem integral do corpo. Você está, de certa forma, transmitindo significantes, né, palavras que vão permitir a esse bebê, né, a partir do momento em que as receba, fazer uma apropriação de si mesmo, do seu próprio corpo, e passar a se reconhecer ali na frente do espelho como não mais um corpo despedaçado, mas um corpo integral, né? Enfim, um corpo que se representa, né? Quer dizer, há uma representação psíquica do corpo. Essa representação psíquica do corpo é o que se chama de imaginário. Então, o imaginário, tá, é o corpo, tá, mas não o corpo biológico, é esse corpo, né, que se captura, né, por intermédio de uma imagem. Ou seja, é a captura da autoimagem corporal pelo próprio sujeito. Tá?
Então, o imaginário é o corpo, o simbólico, né, são os significantes, são as palavras, né, é aquilo que é transmitido por esse outro, né? E aí, como eu já falei nas aulas passadas, né, como é que surge o simbólico, né? Quer dizer, o imaginário surge da apreensão da autoimagem corporal. Isso vocês podem guardar já, tá? E aí não tem muito jeito, tem que decorar algumas coisas, tá? Então, uma das coisas que tem que decorar é isso. O imaginário surge a partir da apreensão da autoimagem corporal, tá? Nisso que o Lacan chamou de estágio do espelho. Se dá lá por volta dos 6 meses, por aí, tá? E o simbólico, né? Como é que ele surge assim, o simbólico, né? E aí eu já comentei com vocês da aula passada da brincadeira do fordar. Freud então percebeu, né, que o neto jogava o carretel de linha para longe, gritava ó, puxava o carretel de linha para perto e gritava ah, né? Então ele reparou uma primeira oposição significante, ou seja, presença, ausência, né? E que ele interpretou como o primeiro símbolo que a criança é capaz de representar, daí o advento do simbólico, né? Então, esse primeiro símbolo, qual é o primeiro símbolo que a criança é capaz de representar, né? Justamente a ausência da mãe, a ausência do cuidador, né? E ela repete essa brincadeira, né, de fazer as coisas aparecerem e desaparecerem, para tentar lidar com a angústia de separação, né? Ou seja, a partir do momento no qual ela faz essa marcação, né, de uma ausência, né, ou seja, ela consegue simbolizar a ausência da mãe, então, a partir daí, né, advém o simbólico, né, os símbolos e a linguagem, né? Então, é um indivíduo que entra na linguagem enfim, e advém, então, como sujeito da linguagem, já que a gente não nasce, né, com essa capacidade inata de falar, né, de se expressar, de escrever, né, fala e escrita também, linguagem, né. Por exemplo, já citei para vocês, se vocês pegarem os casos dos meninos selvagens, assim, Caspar Hauser, né, e outros, tem outros filmes, né, e livros, pessoas que são privadas, né, desse outro, né, que vai transmitir a língua, né, e que transmite essa falta, essa ausência, né, não desenvolve a linguagem. Então, se você está privado, né, desse grande outro, né, dessa função aí, né, que te transmite, né, o primeiro símbolo e te faz advir como um sujeito da linguagem, você não consegue advir como, né, como ser falante e nem adentrar o laço social. Então, por exemplo, eu venho falando para vocês aqui que quem consegue fazer isso está no campo da neurose, quem não consegue está no campo da psicose, né? Então, assim, o neurótico é aquele que conseguiu advir como sujeito da linguagem, né? Então, ele tem essa marcação, né, da ausência da mãe, ou seja, houve aí uma separação, né? Quer dizer, houve essa separação e a separação foi inscrita como uma falta, né? A partir do momento no qual a mãe, né, ela transmite essa falta para a criança, porque ela não está ao lado dela o tempo inteiro, né? Então, se ela não está ao lado da criança o tempo inteiro, ela deseja algo para além dessa criança. Essa criança não a completa, né? Então, essa ilusão de completude cai por terra, né? A criança é descompletada. É isso que eu falava no início. Advém aí algo de um sujeito, né?
de um sujeito que é intermediado por essa falta que faz a gente falar. A gente só fala porque nos falta algo, tá? Quer dizer, uma pessoa que tem tudo na mão não fala. A gente só fala porque nos falta algo e a gente pede, e a gente demanda, né? E a gente endereça ao outro um pedido, né? Se uma pessoa que tem, né, que antes de demandar alguma coisa já tem suprida, né, tudo, as suas necessidades, ela não vai falar, né? Então, é essa a ideia de que se há essa intrusão do outro, essa fusão, né, de um outro, né, com o bebê, ele não vai falar, ele não vai advir como um ser falante, né? Não vai haver essa separação, né? Enfim. E aí, eu dizia a vocês que a gente está no caso das estruturas psicóticas, né? A primeira oposição significante, que é entre presença e ausência, faz com que o ser se torne sujeito, porque há uma falta instaurada no ser. Vocês conhecem o mito, a fábula de Higino? Né? Higino, que foi um escritor, ele escreveu várias fábulas, dentre elas a do cuidado. Nessa fábula do cuidado, ele diz lá, é muito bonita, assim, depois se vocês quiserem procurar, falta ao ser humano, né, um atributo que o designe, né? Quer dizer, qual é a nossa essência? Qual é a nossa substância? O que que nos caracteriza? O que que... Nada. A gente não consegue identificar, né? A gente não consegue identificar porque justamente esse ser, né, foi descompletado e emergiu um sujeito que é oco, que é vazio, né? O sujeito da linguagem, ele é oco, ele é vazio, ele é um intervalo entre dois significantes. Então eu falava a vocês que, né, existem duas estruturas clássicas, uma é a neurose, outra é a psicose. Se né, o simbólico, né, se instaura psicamente no sujeito, né, se instaura esse símbolo de uma ausência, se o imaginário também se instaura, né, se o imaginário, de certa forma, que é a apreensão da autoimagem corporal, né, passa a ser representado psicamente, né, a gente dá conta disso que o Lacan chama de real, né? E o real está em vermelho, né? Então, assim, o que que é o real? O real é sempre aquilo que escapa, né, ao simbólico e ao imaginário, né? Então, o real é sempre aquilo que escapa. Se a gente for definir a linguagem, o que que é a linguagem, por exemplo, né? Vamos pegar o viés do simbólico. O que que é a linguagem? A gente poderia definir a linguagem pelo sentido, né? Então, né, a linguagem é o sentido, né? Bom, mas ela tem uma conexão com o real, né? Com aquilo que escapa. Então, a linguagem ela não é só o sentido, ela é também o mal entendido. O real é aquilo que faz com que a linguagem não seja só sentido, seja mal entendido, né? Ou seja, o real é aquilo que faz com que a nossa apreensão da autoimagem corporal nunca seja plena. Sempre é um ponto do nosso próprio corpo que escapa, né? Então, o real é isso que vem, de certa forma, descompletar, né, uma apreensão da autoimagem corporal plena ou, né, uma linguagem, a possibilidade da existência de uma estrutura de linguagem que fosse sem equívoco. Quer dizer, o real ele faz a linguagem se equivocar e o real faz também a gente sempre ter uma certa relação de estranheza com o nosso próprio corpo, tá? Então, é claro que isso, de certa forma, aparece mais exacerbado, né, em alguns casos, em outros menos, mas a relação com o nosso próprio corpo, ela é sempre uma relação assim um pouco
de estranheza, né? Parece que nós nunca somos donos, né, propriamente do nosso corpo. Sempre há algo nele que nos escapa, né? Então, isso faz parte do real. O real é sempre aquilo que escapa, tá? É nesse sentido que a gente tem, então, essa tríade, né? Simbólico, imaginário e real, né? Então, são essas as dimensões do aparelho psíquico, né? E aí, e o sintoma? O que seria o sintoma? Bom, para o Lacan, né, o sintoma é aquilo que permite, né, o advento do simbólico e do imaginário, né, para dar conta do real, né, disso que sempre escapa, né? Porque o real é algo que sempre escapa, enfim, a gente nunca vai dar conta plenamente, né, mas a gente tenta dar conta, né, por intermédio disso se chama simbólico e do que se chama de imaginário, tá? Mas, por mais que a gente tente, sempre vai ter algo que nos escapa. Essa é a função do real, né? Fazer com que o imaginário e o simbólico nunca sejam plenos. Psicanálise, como eu já falava para vocês, pai e mãe são funções, né? Então, qual é a função materna? A função da mãe é justamente a de transmissão, né, da língua, ou seja, a de transmissão dessa falta, né, para o bebê, né, e a função de cuidados, ou seja, no início, então, há uma fusão, né, mãe-bebê. Só que essa fusão, ela precisa ser desfeita, né? A gente tem alienação inicial e separação. Agora, para essa alienação inicial, para essa fusão ser desfeita, é preciso que haja um terceiro na relação. Se houver só uma relação entre mãe e bebê, né, a gente permanece na fusão. E aí esse terceiro Lacan vai chamar de pai. Então, pai, em psicanálise, é tudo aquilo que vem separar o bebê da mãe, tá? Pai, na verdade, ele assume uma função de separação. Então, o Édipo foi interpretado por alguns autores como se fosse uma coisa de papai, de mamãe, de filhinho, uma coisa burguesa, né? Familiar burguesa e etc. e tal. Mas, na verdade, né, pai e mãe são funções que podem ser exercidas por qualquer pessoa, tá? Então, nessa perspectiva, a gente pode pensar relações para além de pai e mãe, né? Ou seja, relações para além do padrão heterossexual, nas quais essas funções permaneçam existindo. O que está em jogo é isso, é a permanência dessas funções, né? Agora, quem é que vai exercer essa função pode variar. Tem um livro do René Spitz, ele foi um psicanalista inglês, que trabalhou durante a guerra, a Segunda Guerra, e depois da Segunda Guerra, lá na Inglaterra, em Londres, e ele tomou contato com vários órfãos que adviram depois dos bombardeios que Londres sofreu, né? Então, Londres, nos anos 40, no final dos anos 40, tinha um grande número de órfãos, assim. Então, foi a época de proliferação de orfanatos, né? Para dar conta, enfim, dessas crianças que perderam, né, os pais durante a guerra. E o que ele percebeu foi que percebeu, assim, durante o primeiro ano de vida, né, dos bebês, sequelas muito graves em crianças que não tinham essas funções supridas, a função materna, né? Sobretudo, que está relacionada ao cuidado. Então, ele notou que crianças que não tinham supridas a sua demanda de amor, as suas carências afetivas, né? Que não tinham um outro que exercesse esse cuidado mais
individual ali e tal, elas adoeciam e muitas morriam, tá? Então, elas se desconectavam. E aí, por que morriam? Porque começavam a recusar a alimentação, não comiam, morriam de inanição, né? No caso dos orfanatos, né? Hoje em dia, eu nem sei se... Né, hoje em dia, não existem mais aqueles orfanatos como existiam nos anos 40, 50, né? Existem algumas casas, né? Os dispositivos mudaram muito, né? E também o dispositivo da adoção hoje em dia ele se torna mais recorrente do que era naquela época, né? Tá? Então, quer dizer, se tende mais facilmente, né, a ter uma figura que cumpra essas funções, né? Função materna, função paterna e etc., que podem ser, inclusive, os próprios funcionários da instituição, tá? E, enfim, hoje em dia se pensa, hoje em dia tem crianças que vivem com pais provisórios também, né? Então, quer dizer, mudou muito da época do René Spitz, tá? Eu só tô apontando para vocês que são funções indispensáveis, porque sem elas o bebê adoece e morre. Isso foi uma constatação empírica que ele fez, tá? Se não há essa, né? Sobretudo com a função materna, né? Aí você pode estar perguntando, mas e a função paterna? Bom, o que é a função paterna, né? A função paterna é justamente essa que separa. Aí vocês falam assim, mas então o pai é violento. Não, não é nada disso, gente. É o seguinte, vamos lá. A partir do momento no qual a mãe desvia o olhar dessa criança, né? Ou seja, a partir do momento no qual um terceiro entra em jogo na relação e mostra que a relação entre mãe e bebê não é exclusiva, né? Ou seja, que essa mãe deseja algo para além desse bebê, essa falta já é instalada e já há essa separação, né? Em psicanálise, quem faz isso é um pai, né? Vocês falam, mas que coisa careta, por que se chamou de pai, né, e tal? Por que que... Ué, porque, historicamente, essa função já foi exercida pelo pai, né? Quer dizer, o Lacan chamou de pai porque talvez lá, nos anos 50, 40, 50, quando ele começou a pensar, essa função era exercida pelo pai, né? Então ele chamou de nome do pai. Então, nome do pai, né? Se vocês pegarem esse termo para o Lacan, nome do pai, né, é justamente o que está ali no lugar do sintoma. Então, a gente tem essa figura, né, aqui, então, simbólico, imaginário, real, e o sintoma é o nome do pai, é aquilo que enoda, né, os três registros, e cria uma espécie de nó característico da neurose. Esse nó que eu estou mostrando aqui é o nó da neurose. Por que é o nó da neurose? Porque na psicose não há o enodamento dos três registros, por isso que se chama de nome do pai. Tanto que o Lacan tem o célebre aforismo, ele diz assim, a psicose é a foraclusão do nome do pai. Então, o que ele está querendo dizer com isso? O que é foraclusão? É exclusão permanente, tá? Foraclusão é quando você exclui permanentemente. Então, imaginem vocês no computador, né? Vocês vão lá, deletam um arquivo. Quando você deleta um arquivo, ele geralmente vai para a lixeira. Você consegue recuperá-lo. Isso não é a foraclusão. A foraclusão seria se vocês deletassem o arquivo e não conseguissem mais recuperá-lo. Então, foraclusão é uma exclusão permanente, ou seja, não se volta atrás, você não consegue recuperar, tá? Então, qual é a parte invariável da função paterna?
separar o bebê da mãe, ok? Então, função paterna separa, né? Agora, não é não dá para pensar isso imaginariamente como um pai violento que vai lá e, né, puxa a mãe pelo cabelo. Não, não é isso. É a própria mãe que se deixa separar da criança pelo seu desejo, tá? Ok? Então, quando você fala da sua mãe e tal, era o desejo dela não estar com vocês naquele momento, né? Claro, uma criança vai interpretar isso como negligência, etc. e tal. Mas a gente está falando do desejo da mãe que está para além dos filhos, né? Ou seja, é justamente isso da ordem de uma falta, né? Que se instaura e que descompleta, né? Enfim. E você vai ter que se haver com isso, né? De alguma forma. Então, é exatamente por aí. Com relação à parte variável, ou seja, qualquer pessoa pode encarnar uma função paterna, inclusive a namorada da mãe, né? Quer dizer, não precisa nem ser um homem. Uma outra mulher, namorada da mãe, pode exercer a função paterna, desde que a mãe tenha desejo de ficar com ela e não com, né? Tem a ver com o desejo da mãe que vem ser barrado, né? Ou seja, o pai é aquele que barra o desejo da mãe, né, como exclusivo à criança. Então é isso. Certo? Então, pode ser exercido por qualquer pessoa. Tanto que hoje em dia, assim, né, quando se pensa na possibilidade de famílias, de novos núcleos familiares, que não são mais centrados, né, homem, mulher e filho, mas sim, né, homem, homem, filho, mulher, mulher e filho, mulher trans, né, mulher trans e filho, homem trans, mulher trans e filho. Ou seja, a gente vê as configurações mais diversas, familiares, né? O que se deve tentar pensar é se essas funções estão presentes ou não. Não é você julgar de uma perspectiva moral, né? As novas configurações familiares, mas sim pensar se essas funções estão presentes, porque elas são indispensáveis, pelo menos para a estrutura neurótica, tá? Porque se elas não vêm, né, o que acaba acontecendo? Não há, né, a separação, o que há é a fusão, né, entre mãe e bebê, né? E aí não há o advento do simbólico e nem do imaginário. Então, assim, digamos que na psicose, tentando responder um pouco à pergunta da Ana, na psicose, a, o simbólico é deficitário. Eu não gosto muito desse termo, tá? Ele é sempre deficitário porque existe o real, que o descompleta, né? O real ali é sempre aquilo que escapa, mesmo na neurose, tá? Então, mesmo na neurose. Mas só que na psicose ele deixa muito a desejar, assim, né? E o imaginário também na psicose deixa muito a desejar, né? Tanto que existem casos de esquizofrenia, que aí eu estou falando dos tipos de psicose mais graves, tá? Que em psiquiatria se chama esquizofrenia, onde há, por exemplo, vivência do corpo despedaçado, né? Então, quando nessas alucinações senestésicas com relação ao próprio corpo, não é? Que o indivíduo acredita que ele está deglutindo a própria laringe, que o cérebro dele derreteu, que o braço está flutuando, sei lá, qualquer sensação assim, né, alucinatória que se tenha nesse sentido, né, com relação ao próprio corpo, fala dessa vivência do corpo despedaçado lá no início da nossa existência, que todos nós tivemos, né? Por que a gente abandonou isso, né? Por que a gente abandonou
essa vivência com o corpo despedaçado? Porque a gente conseguiu, né, aprender a nossa autoimagem corporal na sua integralidade a partir da constituição do imaginário. Tá? Da mesma forma, né, nos casos mais graves de psicose, como, por exemplo, na esquizofrenia, o simbólico é tão deficitário, né, muito mais deficitário do que na neurose, que o indivíduo é capaz, nos casos mais, né, raros, assim, de criar uma própria língua para si mesmo. Ele tanto não entrou, né, no discurso comum, no laço social, né? Ele tanto não adveio como sujeito da linguagem, que ele cria uma própria língua para si, né? E que só ele entende. Então, você imagina a complicação que é para um sujeito falar uma língua que só ele entende, né? Ok? Então, assim, e o que permite o advento do imaginário e do simbólico? É o pai, é justamente a separação entre a mãe e o bebê. É a transmissão dessa falta, né? Que o Lacan chamou de nome do pai. O nome do pai é o que permite o advento do simbólico e do imaginário, é esse enodamento da neurose, né? E que não ocorre na psicose. Porque na psicose, o que enoda é outra coisa, não é o sintoma. Isso aí, enfim, a gente pode até discutir depois, eu não queria entrar muito nisso, mas é um tipo de enodamento muito singular aí. O que caracteriza esse nó da neurose é que qualquer elo que você corte, toda a estrutura se desfaz, entendeu? Então, são elos aí interdependentes, né? Então, o real, simbólico, imaginário e o nome do pai são interdependentes. Se um deles aí é cortado, toda a estrutura se fragmenta, se desfaz, né? Então, é basicamente isso que acontece, né? Porque vocês imaginem, na psicose, né, o que é uma crise psicótica? É justamente como na ausência do nome do pai, né? Então, vamos supor que não exista esse enodamento aí do elo preto, que enoda os registros, ó, ele passa por cima do vermelho, por cima do verde, por baixo do vermelho, depois por cima, né, por baixo, ó, tem todo um tipo de enodamento. Depois eu posso até fazer quando a gente voltar presencial, tá? É muito bacana isso, né? Aí vocês vão ver como que é flexível, maleável, né? Esse nó borromiano, que é o nó da neurose, né? Quer dizer, a neurose é uma estrutura flexível, etc. Aí imagine na ausência desse elo preto, você pode enodar esses três registros de várias formas, né? Agora, todas são mais precárias, todas mais precárias do que essa. Então, as chances da estrutura se soltar é muito maior,